Olá, sejam bem-vindas. Eu sou a Soraya Mazário, gestora de RH do Grupo Taking. É prazer recebê-las aqui hoje, Kelly e Fátima. Estamos reunidas aqui para um bate-papo. Dia 8 foi o Dia Internacional Dia das Mulheres, então hoje a ideia é a gente sentar, conversar, trocar informações. E antes de mais nada, eu gostaria de conhecê-las melhor. Então, se puderem se apresentar. Fátima. Primeiro, queria agradecer o convite. Muito bom estar aqui na Taking para falar sobre liderança feminina no Dia Internacional das Mulheres. Então, muito obrigada por abrir esse espaço para nós mulheres. Eu sou Fátima Primati, tenho 36, 37 anos de vida corporativa, sempre na área de tecnologia. Desses 37, 20 foram na liderança. E hoje eu sou conselheira consultiva, inclusive sou conselheira da Taking. Sou mãe, tenho uma filha de 15 anos, a Manuela. Estou casada, esse ano vai fazer 30 anos com o Humberto. Sou uma pessoa apaixonada pelo trabalho, pela tecnologia, por aprender. E estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que a gente vai conversar e a gente vai poder trocar ideias e aprender. Muito obrigada. Eu que agradeço. Kelly? Eu agradeço o convite da Taking em vir participar aqui com vocês mulheres desse tema tão importante. Sou a Kelly, hoje eu tenho 31 anos, estou na área da tecnologia tem pouco mais de 3 anos, desde a minha entrada na Taking. E é um mundo ao qual eu me apaixonei, assim. Tive outras mulheres inspiradoras dentro da Taking, as quais eu olhei, o olho brilhou, a tecnologia acabou ali me pegando. Hoje eu sou mãe, tenho 2 filhos, o Theo e a Manu. Sou casada com o Iago, tenho 8 anos de casamento, né? Juntos 10 anos. Me formei recente, tenho um curso de Power BI, fiz um curso recente de linguagem de programação. Hoje eu faço curso de gestão financeira por conta do local que eu estou ali aqui dentro da Taking hoje, que é a área comercial. Então eu fico mais na parte da coordenação da administração do comercial na área da tecnologia em si. Uau, que mulheres! Bom, falar um pouquinho também de mim, né, me apresentar. Sou casada também, tenho 10 anos, né, de casada, tenho 36 anos. Sou mãe de pet, ainda não tenho filhos, mas eu tenho Tommy Shelby, né, um Shih Tzu que se acha um pitbull. E uma das coisas que eu mais gosto é isso daqui, né, é troca. Conhecer o outro, saber a história do outro, conexões, né? E eu acho que tem tudo a ver com tecnologia, né? A gente cada vez mais estamos conectadas, né? Então, de uma forma menos tecnológica, né? Mas não. Então, nesse dia, iremos nos conectar, tá? E falando um pouquinho, né? Já que estamos aqui reunidas para falar sobre o dia 8 de março, eu gostaria de trazer um pouquinho da nossa história, né? Então, o dia 8 de março vai muito além de uma simples data comemorativa. Ela marca a luta histórica das mulheres por direitos, igualdade e reconhecimento. A origem dessa data remonta à manifestação de operárias no início do século XX, que reivindicavam as melhores condições de trabalho, salários justos, enfim. Desde então, essa luta se expandiu para diversas áreas, né, da sociedade, resultando em avanços significativos, mas ainda há desafios a serem superados, no nosso dia a dia principalmente. Hoje é um momento para refletirmos sobre essas conquistas, falar, né, sobre os obstáculos que ainda enfrentamos e principalmente pela busca, né, e caminhos para um futuro mais igualitário. Para que possamos, né, trazer aqui as discussões, vamos falar um pouquinho sobre chefe de família, né? Quando a gente fala em chefe de família, ainda vem aquela figura de um homem, né? A figura masculina mesmo. Porém, né, uma pesquisa recente pelo IBGE trouxe que chefes de família hoje, né, mulheres, temos aí 49,1% entre a classe baixa à média, né? Então, são mulheres que realmente trazem o sustento para os seus lares, né? Que pagam as contas, né? Que somam junto ali com os homens e, por vezes, estão sozinhas. Então, falando um pouquinho, né, sobre chefe de família, eu gostaria de ouvi-las, né? Então, o que essa mudança representa na prática para vocês, né? E como vocês enxergam essa conquista
e os desafios que vêm com ela. Fátima. Bem, eu não tinha esse número que você trouxe, né, de 49,1%, tendo as mulheres como chefes do lar. Então, isso é uma transformação social muito significativa. Ela traz, ao mesmo tempo, a inclusão de mulheres no mercado de trabalho e ela traz autonomia financeira para as mulheres. Então, essa é uma grande conquista. Mas essa transformação, ela também traz um desafio significativo para a sociedade. Porque a mulher, ela tem que tratar com as várias responsabilidades e o acúmulo de funções. E isso é preocupante, se a gente não tiver um ambiente que ajude nesse quesito. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de mulheres que estão estudando, que estão trabalhando para trazer o sustento para casa, cuidam das atividades domésticas, cuidam dos filhos e agora a gente pode lembrar também de que muitas cuidam dos pais. Sim. Então, é uma mudança, é uma transformação social e com isso a gente precisa trabalhar nessa questão desses desafios. Perfeito. É uma sobrecarga muito grande, né? Se a gente parar para pensar. É uma conquista diária, né? E hoje a gente vive numa sociedade onde muitas das vezes a mulher ela tem que escolher entre a família, o trabalho, a política, os pais, o esposo e ela acaba se colocando ali numa posição onde eu preciso fazer pelo outro antes de mim. Então hoje eu enxergo como uma conquista enorme, porque ver mulheres numa posição tão importante dentro de seus lares, que eu acho que hoje é o maior lugar, né, de referência onde nós desenvolvemos e criamos caráter, né? Tanto nos nossos filhos, quanto nos nossos pais, quanto nos nossos amigos, no nosso ambiente social. Isso é uma representatividade muito grande. Sim. E que isso no meio profissional ou corporativo, ou até fora dele, traz consigo essa bagagem, sabe? Essa responsabilidade a gente acaba trazendo para fora. E hoje eu enxergo que é uma conquista muito grande para nós mulheres. Sim. Tem 2 pontos que vocês trouxeram que eu acho essencial, né? Que é a liberdade financeira, né? Então, se a gente, historicamente, né, a gente pode ver o avanço, né, de tudo isso, acho que até um pouquinho do que eu trouxe ali do início, né? Então, anos atrás, né, o dia 8 de março, as mulheres estavam lutando para poder ser inseridas ali no mercado de trabalho, né? E hoje, se a gente olha com esses números, somos chefes de família, né? Então, acho que essa evolução realmente é uma conquista na qual a gente tem que realmente celebrar, né? E se orgulhar disso, né? Eu acho que além da parte, né, da gente ter essa evolução financeira, traz outros aspectos que aí também a gente vai decorrer aqui na nossa conversa, mas a parte da autoestima, né? Porque uma coisa vai linkando a outra. E aí, falando justamente disso, né? De parte financeira, enfim, maior liberdade financeira, a gente pode observar também que vem grandes avanços e os desafios também nas mulheres ali na liderança, né? Então, somos 3 mulheres aqui líderes, né? Da área de tecnologia, mercado de trabalho que realmente majoritariamente dizendo, mais masculino, né? Então, isso para mim é uma honra, né? Contribuir, ter esse espaço para que a gente possa falar de nós mesmos no mercado de trabalho. Só que as mulheres, mesmo assim, ainda precisa estudar 5 anos a mais do que os homens para poder entrar no mercado e na posição de liderança, né? Então, ainda estamos um pouquinho para trás nesse sentido, né? A gente ainda tem que evoluir, ainda temos que nos provar em algumas coisas, né? Para as mulheres negras, né, essa diferença, né, e de relação a estudos, fica ainda a 11 anos, né? Então, você vê o quanto ainda é difícil, né? E aí vem minha próxima pergunta. Como vocês enxergam essa desigualdade, né? E se de alguma forma vocês já se sentiram, né, que precisavam ali provar, né, a competência de vocês, enfim, para poder alcançar realmente essa posição de liderança, ainda mais tratando aí da área de tecnologia, onde a maioria é o masculino ainda, né? Então, passar a bola para a Kelly. Bom, eu como uma mulher, né, já é difícil quando você entra numa entrevista de emprego onde você tem
outros candidatos ali. Se você tem homens e aí tem você como mulher, principalmente na área de tecnologia, as pessoas olham e sempre dão mais credibilidade pro homem. Você sendo mulher e negra é mais complicado ainda. Por quê? Eu já participei de processos seletivos onde eu fui contratada e eu vi isso da pessoa que estava fazendo a seleção. Vou contratar para bater cota. Ou vou contratar porque é mulher. Hoje, né, com mais estudo, mais conhecimento, mais acessibilidade a informações, a gente percebe que é um cenário absurdo. Mas no contexto em geral, para as pessoas, isso é comum. Ter cota racial, eu entendo, é uma conquista gigantesca para nós. Porém, é doído quando você entra numa área de trabalho e não enxergam o seu currículo, enxergam o teu estereotipo, enxerga a tua cor, o teu cabelo, o teu tom de pele, o teu olho, ou qualquer outro tipo de deficiência que você tenha. É muito complicado. Então, hoje eu enxergo que isso é uma conquista, sabe? Quando eu entrei eu vim fazer entrevista de emprego, em momento nenhum olharam o meu tom de pele, ou a minha cor, ou o fato de eu ser mulher. Olharam o meu currículo profissional, olharam a Kelly como profissional. E quando eu entrei aqui, eu me senti assim, sabe? E todas as oportunidades que eu tive de crescimento aqui dentro, eu agradeço muito, porque em momento nenhum olharam a Kelly como mulher negra ou como mulher. Olharam a Kelly como profissional. Que eu acho que isso falta hoje no mercado corporativo. As pessoas olharem não quem é a pessoa que está ali, mas olhar o profissional. Olhar o teu currículo e o teu perfil, se você se encaixa ou não naquela vaga. Independente do teu tom de pele, ou se você é feminino, se você é masculino, ou qualquer outro tipo de enquadramento que hoje tem. Eu acho que isso falta e é o que dói em muitas das pessoas, ou no meu meio, né, de convívio. Sim. As pessoas vão para entrevistas de emprego, se tiver 5 brancos e um negro, você sabe que 3 vão passar, se tiver 4 vagas, 3 vão passar e você vai ser contratado para bater a cota dos outros 3. Ou se você é mulher, o índice de mulher na empresa é baixo, vamos contratar mais mulheres porque a gente precisa para poder equiparar. É muito complicado. Perfeito. Eu quero trazer uma outra visão, né? Você perguntou se a gente concorda, sim, eu concordo, infelizmente. E eu também compreendo que a gente está avançando, mas a gente avança não tão acelerado. Mas como eu sou uma pessoa positiva e eu já vim de um histórico muito pior, vamos pensar de uma forma positiva. Eu não gosto muito, Kelly, quando a gente fala sobre cotas. Eu sou contra a cotas. Mas eu acho que às vezes a cota começa. Então, se a gente tem empresas com políticas para trazer mais mulheres e coloca isso como uma meta, tem que ter uma ação. Né? Então, não olhar pela cota e sim olhar pelo propósito. Se as empresas querem ter mais mulheres, elas têm que fazer alguma coisa. Se elas querem ter diversidade, e aí trazer mulheres, homens, idades diferentes, enfim, tem que fazer alguma coisa. Então, não adianta o querer, plano de ação. Respondendo a tua pergunta, infelizmente sim, infelizmente a gente está para trás, mas olhando positivamente, eu acho que comparando a minha carreira, quando eu entrei com 17 anos na universidade e a minha sala de aula de tecnologia tinha 80% homem e 20% mulher, eu vejo que tem um avanço, porque isso também eram nas empresas, inclusive nas minhas equipes. É muito difícil trazer mais mulheres. E há 20 anos eu faço parte de um grupo para incentivar trazer mulheres. E eu acho que é assim que a gente tem que começar. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou lá e vou fazer alguma coisa tão pequena. Não importa. O pequeno é o início de algo. E se você pergunta, como é que foi, vocês tiveram alguma barreira? Bem, Fátima, eu nunca tive uma barreira de entrada. Mas é porque eu acho que eu tenho um mindset um pouco diferente. Minha mãe sempre me ensinou de que não havia almoço grátis. Então, se eu quero, eu tenho que ir atrás. Então, desde o dia que eu entrei na faculdade e procurei o meu primeiro estágio, eu sempre trabalhei muito, muito, muito. E eu sempre achei que trabalhando muito, eu iria conseguir promoções, eu iria conseguir estar no lugar onde eu tinha meu pensamento. E deu certo.
Então, eu falo para minha filha, eu falo para qualquer pessoa, e aí não tem a ver com sexo. Se a gente quer, a gente tem que se empenhar. Sim. E não tem almoço grátis. Então, eu não tive barreira, mas eu concordo com a Kelly que o mundo está cheio de barreiras. Né? Vamos pensar de novo de uma forma positiva, que dia a dia a gente vai desconstruindo essas barreiras e criando mais oportunidade para todo mundo. Excelente, estamos evoluindo, Sim. né? Só para claro, colaborar com o que a Fátima falou, hoje eu percebo que nós conquistamos os espaços, lugares através do estudo. muito. Né? Eu sempre fui uma pessoa que estuda bastante, que busca o conhecimento, e tem outras pessoas que vivem comigo que são da mesma maneira. Meu pai falou, eu não tive estudo, mas eu quero que vocês tenham. Eu não tive a oportunidade, mas eu quero que vocês tenham. Sim. Então, se vocês querem ocupar lugares, espaços, estude, porque o estudo, ele abre portas e o conhecimento é algo que ninguém tira. Exatamente. Então, todas as vezes que eu entrei numa empresa, eu sempre fui movida a desafios. Seja na Taking ou fora, sempre movida a desafios. E hoje, eu mesmo com 31 anos, mãe de 2 filhos, busco estar estudando. Porque é o que me faz crescer e é o que me diferencia das outras pessoas. Sim. Porque pode ser que amanhã ou depois venha uma barreira, mas o meu conhecimento está ali. Eu posso entrar através da cota ou através de meta, seja qual for o mérito, né? Para estar ali. Mas o meu conhecimento e a minha capacidade, a gente entra, porque é depois que a gente está ali que a gente lugares. Então é assim que hoje eu enfrento as minhas barreiras. Ótimo, perfeito, excelente colocação. E isso que você falou, né, eu ia complementar justamente, porque muitas vezes, né, questão de cotas, enfim, para além da cor, para além do cabelo, enfim, tudo que você trouxe, tem as competências, né? Tem a parte de que estuda, as suas qualificações, enfim. Então é isso, né? No dia a dia somos cobrados por isso, né? Então realmente quanto mais buscarmos, melhor pra gente. Eu sou igual vocês, né? Assim, nunca paro de estudar, então hoje eu tô cursando psicologia, né? Já sou formada, tenho a primeira graduação e ali já com 36 anos casados, enfim, inventei de fazer uma outra graduação. Mas, e o quanto que isso abriu portas, né, para mim? Eu venho de um aspecto periférico, né? Então, saí da periferia de São Paulo, né? Já foi um avanço, já estou num cargo hoje muito bacana, né, de ser gestora de RH. Então, é isso, são oportunidades, né? Então, é aproveitar as oportunidades e ir atrás, né, para que elas apareçam. Muito bom. Mas também, né, aqui falando um pouquinho, a gente precisa celebrar, né, algumas conquistas nossas, né? Tem um estudo que mostra que empresas com mulheres na liderança têm um desempenho financeiro muito melhor. No começo da nossa conversa, que a gente trouxe ali essa parte, né, da liberdade financeira. Então, ter uma pesquisa que aponta que mulheres na liderança, né, traz um desempenho financeiro para a empresa positivo é um outro assunto para a gente poder também ficar feliz, tá? Diante disso, né, eu gostaria de saber de vocês, né, o que pode ser feito para acelerar essa mudança, o que empresas e a sociedade pode fazer para impulsionar mais mulheres para o cargo de liderança. A Fátima, né, já trouxe um insight referente à trajetória dela, enfim, de apoiar as mulheres, né, na inserção no mundo de tecnologia. Então, gostaria de ouvi-la primeiro. Como eu falei lá no início, a gente está falando de uma transformação social. A gente precisa que a sociedade, que as políticas, que as empresas queiram fazer. Então, metas claras. Então, se eu quero trazer diversidade, o que eu vou fazer no meu processo seletivo? Então, e isso não fica só no RH, isso fica para a companhia como um todo. Outro ponto que eu acho que também acelera são as mentorias. No grupo que eu participo, na MCIO, que são mulheres executivas de tecnologia, a gente, uma puxa a outra. E isso é muito legal. Então, eu acho que a gente pode se apoiar, a gente pode procurar redes de apoio. Então, o MCIO é um exemplo, mas nós temos vários exemplos. E eu acho que o apoio, ele não precisa vir só de uma mulher. O apoio pode vir de qualquer pessoa. Então, a gente tem que estar na empresa. Se a gente está com alguma dificuldade, a gente tem que procurar alguém que possa nos ajudar. Então, hoje eu vejo a mulher com uma voz mais ativa
Então, vamos procurar essa rede de apoio. Vamos procurar, quando a gente fala de estudo, de letramento, porque a gente não quer que as mulheres entrem no mercado pela cota. A gente quer pela competência. Exato. E pela competência, hoje o mundo precisa de letramento, né, na parte de tecnologia. E nós temos acesso a vários cursos que antigamente, e aí eu posso falar na minha época, não tinha. Então hoje a gente tem cursos gratuitos, a gente tem grandes empresas que proporcionam isso e a gente pode ajudar a nossa rede de mulheres a até divulgar isso. A gente também poderia ter, e aí você tem um papel importante no RH, flexibilizações. Então, a gente olhar a mulher pela questão da maternidade, né? A maternidade sempre foi uma barreira. Lembro, numa das entrevistas de emprego, perguntou se eu era casada. Quanto tempo você está preocupada comigo? Não, para saber. Normalmente, uma pessoa que casa. Então, lá atrás, essa foi uma pergunta. Obviamente, tinha essa questão da maternidade. Então, eu acho que um dos fatores importantes para a inclusão é para a flexibilidade do horário e do momento daquela mulher. Exatamente. Né? Acho que também para a sociedade dividir um pouco o papel das responsabilidades do lar, né? Porque uma pessoa que trabalha o dia inteiro, chega em casa, ainda tem que fazer tudo, então eu acho que a gente poderia ajudar, tem várias formas de apoio, essas seriam algumas. Né, de você conseguir dividir e equilibrar um pouco desse trabalho, porque muitas meninas desistem. Muitas. Porque a carga, Sim. Ainda mais quando a gente está falando do trânsito, porque muitas vezes demoram muito até chegar ao trabalho. Claro que ajudou nesse quesito. Então eu acho que a gente tem várias formas para ajudar nessa inserção e nesse aculturamento. Sim, perfeito. Você falando dessa parte da maternidade, né? Eu vi uma reportagem da Band News que entrou justamente nesse tema, né? E aí hoje, né, minhas amigas, enfim, atualmente são as mães, e você vê realmente o receio com relação à ausência delas, né, do trabalho e como que vai ser o retorno. Então você vê, a mulher já está tendo todas as suas questões ali por conta da maternidade e aí vem realmente a preocupação. Será que eu vou estar com o meu emprego quando eu voltar? Será que a outra pessoa está fazendo melhor do que eu? Então coloca a todo momento uma autocobrança muito grande. E aí eu acho que sim, quanto RH, quanto empresa, cultura interna é de realmente trazer segurança, né? De estabelecer essa segurança, o acolhimento e realmente entender o momento da mulher, né? E isso dessa pergunta da sua entrevista eu também já passei. A pessoa perguntou, tinha acabado de casar também, e aí já veio, você pretende ter filhos? E aí eu falei, questionei. Se eu falar que sim, isso vai mudar em alguma coisa o andamento do processo seletivo? E aí ela ficou meio sem saber para onde ir, né? Então, aquela empresa no momento eu até descartei, porque eu já vi que realmente não seria um lugar. Se eu optasse por ter filho, né, não ia ter essa segurança. Kelly. Eu acho muito importante o que a Fátima colocou, né? De você criar um ambiente agradável e acolhedor para quem é mãe, para quem é mulher, seja ela se tem filho ou não. Meu esposo trabalhou numa empresa onde eles tinham um programa de acolhimento para lactantes, porque a pessoa, a mãe, acabou de ter um bebê, muitas das vezes a mãe volta ao trabalho amamentando. E aí não tinha um espaço ali para ela tirar o leite para o bebê, porque ainda está produzindo o leite, e aí eu acho que esses ambientes tornam o ambiente mais humano, mais acolhedor, mais voltado para a mulher, porque a gente se preocupa muito com a mãe e o bebê, com o bebê, né, em si. Quando nasce ali a gente se preocupa com o bebê, mas a mãe, todo mundo acaba esquecendo um pouquinho, né? E aí eu achei muito interessante porque havia esse ambiente acolhedor ali, com a preocupação do retorno para aquela mulher do trabalho. E a flexibilização do horário também, que é muito complicado para quem tem um bebê deixar a criança em casa. E aí você ter toda aquela rotina de se preocupar com o trabalho, com a casa, com a criança, e aí o horário de trabalho, muitas das vezes tem muitas empresas que não têm essa flexibilização de horário.
E aí a mãe acaba chegando tarde, acaba não acompanhando o crescimento do filho como ela deseja, e aí entra a autocobrança que você colocou. Ela se cobra como mãe, como profissional, Sim. ela está tendo que se dividir. Muitas das vezes nós, como mulheres, nós temos uma cobrança muito forte em nós mesmas. A gente nunca acha que é o suficiente. A gente sempre acha, será que eu estou fazendo direito? Será que eu poderia ter feito mais? Ou poderia ter feito de outra forma? Então, acho que essa autocobrança para nós mesmas é muito pesada. Sim. Falando um pouquinho da autocobrança, foi até um assunto que falamos hoje, né, no nosso almoço, eu e a Fátima, sobre realmente ali da mulher com relação ao mercado de trabalho, né? Então, vou trazer um pouquinho do contexto. Nós falamos, né, que no processo seletivo, hoje, as mulheres, né, então abriu uma vaga. A Take foi lá, abriu uma vaga, né, deixar a Take como exemplo. E aí a Fátima está procurando um emprego, ela vai ver se ela preenche todos os requisitos daquela vaga. O homem, não. Não. Se ele olhou ali, já viu, tendo essa, ele já se inscreve, né, na vaga. Então, para você ver o quanto a autocobrança faz parte de nós, e às vezes a gente não percebe, né, isso. Isso também é comprovado, né, por outras fontes, enfim, é um estudo realmente realizado, que além também da inscrição da vaga em relação ao salário, né? Então, a vaga está ali, sei lá, R$10.000. A mulher, preenchi tudo, vou me candidatar, salário tá ok, fez o processo seletivo, ela não questiona, né? Às vezes a vaga não está compatível com aquele valor, ela aceita. O homem não, ele só viu que tinha duas, né, das opções ali, ele gabaritou, e se o salário é 10.000, ele fala, não, vamos negociar, e consegue mais. Então, eu acho que a mulher tem que sair desse ambiente da síndrome da impostora que a gente vive escutando. Eu, quando ouvi, eu não sabia nem do que se tratava, fui ler, e talvez eu soubesse por outro nome ou de outra forma, e na realidade isso é comprovado. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar e aprender com os homens. Sim. De fazer de uma forma mais leve, ter coragem de se julgar. Isso. E a Kelly trouxe um ponto, deixa eu entrar, depois eu vou usar a minha competência. Então, eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa desse ponto, eu acho que as mulheres tinham que se arriscar, se arrisca. Muito bom. Tecnologia, né? Estamos aqui, né, na área de tecnologia. Realmente é uma das áreas que mais cresce no mundo, né? Cada vez mais. Mas ainda enfrenta um grande desafio quando falamos de diversidade. Hoje as mulheres representam 20% da força de trabalho no setor de tecnologia do Brasil, segundo o Brascom. E aí eu gostaria de ouvi-las, né? O que vocês acham que ainda impede a maior presença feminina nesse mercado? Já falamos disso aqui um pouquinho, né? E se vocês também já enfrentaram barreiras, né? A Kelly já trouxe ali um pouquinho para poder ingressar, né, nesse mercado e crescer na área de tecnologia. Kelly. Eu acho que hoje falta muita oportunidade, né? Porque o meio de tecnologia hoje ele é muito masculino. 90% das pessoas que falam que trabalham na área de tecnologia é mulher. Pouco antes do nosso bate-papo, compartilhei aqui que tem um painel de workshop e aí vieram atrás, né? Kelly, você gostaria de participar do painel? Porque 90% é homem, não tem uma menina que possa participar. Eu falei, mas tem certeza que eu, tal, de tecnologia? Mas não, tem que ser, porque tem meninas também interessadas, mas falta representatividade também de muitas mulheres que estão nessa área. Eu admiro muito a Fátima, tem outras pessoas que estão aqui dentro da Taking, que eu olho, a Ana Helena, que está hoje junto com os meninos no time ali de dados, eu olho, são mulheres que quando sentam e trabalham e você olha, são admiráveis. Eu acho que falta isso também no meio da tecnologia, do público feminino. As mulheres que estão nesse meio, se colocar mais, sabe? Compartilhar ideias, conseguir ali falar, olha, eu também estou nessa área, eu também passei por isso, e é um desafio, mas vale a pena, sabe? E hoje é algo que eu vejo que falta oportunidade mesmo para algumas meninas, né? Falta treinamento, falta capacitação, de ser um mercado mais aberto, não tão abrangente para o meio masculino. Perfeito, Fátima. Sobre isso, mas vou reforçar. Sim. Eu acho que muitas meninas não entram no mercado, primeiro por achar que é um mercado masculino, acho que
porque a área de tecnologia a gente trabalha Muito. tem uma carga de trabalho grande na tecnologia. Muito dinâmico, né? É uma área dinâmica, é uma área que a gente não pode dormir no ponto, a gente tem que estar sempre estudando, e é uma área técnica. Então, muitas vezes, isso pode dificultar ou afastar. E acho que isso é por conta da jornada do acúmulo de função. Que horas que eu vou parar para estudar? Sim. Então, eu acho que esses pontos, eu diria que é o primeiro. O segundo é também o tempo para estudar. Que horas que eu vou estudar, que horas que eu vou me aperfeiçoar. E o terceiro é aquela questão da coragem. Não tenho 100% da vaga, eu tenho 60% da vaga. Eu vou me aplicar. Deixa o processo correr. Se for uma negativa, eu aprendi no processo. Mas às vezes nem entra. Outro ponto é a rede de apoio. A gente tem que trabalhar igual aos homens nessa questão de se ajudar. Sim. Eu vejo muito, meu marido ajuda os amigos ajudam os amigos, e eu acho que nós mulheres temos por obrigação de nos ajudar. Então, esse é um ponto. Então, procurar rede de apoio, olhar para as conexões. E eu acredito muito no poder da conexão. Então, se você me pede algo e eu não tenho aquilo para oferecer, mas aquilo fica na minha cabeça e eu posso achar alguém que possa te ajudar. Então, acho que essa questão das conexões são importantes e fundamentais. Quando você pergunta se eu tive barreira, eu não tive barreira. Como eu comentei, tive tempo de ter barreira, porque eu vim de uma família que meu pai e minha mãe estudaram só o fundamental. E falaram assim, nossa herança para você é o estudo. Então, para mim, meu início, eu não precisa fazer nada. Você tem que ser o que eu não consegui. E isso para mim foi tão forte, tanto eu quanto a minha irmã, nós estudamos. Só fiz uma coisinha diferente. Minha mãe falava que a gente tinha que trabalhar depois de terminar a faculdade. Mas eu não fiz isso e eu consegui meu estágio no 2º semestre de faculdade. Porque a área de tecnologia precisa que eu me sentia e era estimulada pelos professores a já entrar e procurar um estágio. E isso para mim foi fundamental. Agora, eu sabia que não por ser mulher, porque eu tinha que me empenhar, né? E mais porque lá em casa minha mãe dizia, você não precisa trabalhar. Primeiro você estuda, depois você vai procurar o trabalho. Quando eu inverti, estudei e trabalhei, eu não podia jamais. Sim. Então, o meu empenho sempre foi grande, porque eu tive isso dentro da minha casa. Então, eu acho que a gente tem que apoiar. Eu acho que muitas vezes a gente tem... Porque a gente, como executivas e como líderes, a gente tem que ir achar os talentos. Sim. E muitas vezes eles estão escondidos. Se a gente puder dar uma empurrada e ver se vai... Nossa, é muito legal quando a gente consegue despertar as pessoas e impactar as pessoas. Eu acredito nisso. Pelo florescer delas, né? Isso que a Fátima falou me pegou um pouco. Porque quando eu entrei na Taking, eu entrei ali como analista comercial, ali de apoio e tudo mais. E aí o Marco olhou pra mim e falou, preciso de alguém aqui no apoio que faça um curso de... Acho que você se enquadra, faz aí. Passou um tempo, depois de 6 meses. Tem um desafio para você. Nem o time da Tânia conseguiu, mas se você conseguir colocar o painel do comercial do Bitrix dentro do... para você e sua família inteira. Só que você tem 3 dias para fazer isso. Isso foi numa sexta, 3 dias. Domingo, sábado, um dia. Ok. Ele não, é 3 dias. Aquilo ali é que nem a Fátima fez. Se jogar, vai. E deu certo. Entreguei o que me foi pedido e desde então sempre um desafio. Então eu enxergo assim, se empurrar, que nem a Fátima falou, acaba indo. Sim. Acaba indo. Às vezes precisamos desse empurrãozinho. Sim, eu tenho tido vários. Olhar para as mulheres, para aquelas que a gente acredita no potencial delas mais do que elas. Exato. Então a gente tem que apoiar. Sensacional. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas já respondendo, né, que acho que a gente já colocou. Então, eu gostaria que a Fátima, né, falasse um pouquinho
do livro, né? Temos aqui 2 livros maravilhosos. TI de Salto. São 5 ou 6 edições, Fátima? 5 edições. Que nós temos o volume 2, e esse daqui é recente, fresquinho, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da TI de Salto, né? Sobre o livro, enfim, sua participação também. Tá bom, posso falar. E eu acho que ele conecta com o que a gente falou. A Silvia Bello, ela iniciou esse projeto e ela convidou 20 mulheres para fazer um livro, que foi a edição 1. E deu muito certo. As mulheres foram. E qual que era a ideia? A ideia é que as mulheres de TI falassem sobre suas carreiras. Para quê? Para inspirar mulheres a entrar no mercado de tecnologia, incentivar que elas vissem que outras mulheres também conseguiram e ter essas mulheres como inspiração. Até porque, um tempo atrás, nós não tínhamos mulheres. Eu não sou uma mulher que eu me inspirei. Né? Hoje eu tenho várias, mas na época que eu entrei, eu não tinha. E nasceu esse projeto. Então a Silvia Bello fez o primeiro volume e ela me convidou para fazer o segundo volume, que é esse aqui que eu fiz, que a ideia era contar a minha trajetória, por que eu escolhi a tecnologia. Quando a gente está na faculdade, a gente tem várias opções. E por que eu escolhi TI? E falando um pouquinho da minha carreira. No livro eu falo um pouquinho de uma maneira simples. Nesse livro acho que a gente tem 25 ou 23 autoras. Tem CIOs, tem diretoras, tem gerentes, tem analistas. Não importa o cargo, importa ter entrado na área de TI. E a Silvia começou a fazer esse projeto, fez o volume 2, aí teve um terceiro que era em inglês, teve que levar para fora. Depois teve o terceiro e o quarto. Passado, ela falou das mulheres, né? Instituto TI de Salto. Gente, estou pensando em fazer um livro de capa edição especial. E eu quero convidar as 100 mulheres que fizeram parte. Não preciso dizer que as 100 mulheres apoiaram demais. E a Silvia, com esse desafio, a gente tinha que diminuir o nosso... E, como todo e qualquer projeto, nós temos propósito, nós temos cronograma, nós temos as datas... E nós tínhamos a data do evento, que seria dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que foi... Sensacional. E, se eu não me engano, 65 das 105 nesse livro. Então, e esse trabalho é todo voluntário, né? Minha participação, a participação de todas as mulheres é voluntária. Por quê? Porque a gente acredita que alguém possa ler, se inspirar, possa ler e se ver. Eu li os 4 volumes e muito interessante como as histórias das mulheres são muito parecidas. Muito parecidas. Umas com mais dificuldade, outras com menor dificuldade, e cada uma trazendo um assunto pertinente, um desafio. Então eu acho que eu tenho a honra de participar desse projeto. Trouxe aqui, inclusive, esse volume para ele, porque eu acho que aí tem histórias e o que a gente espera, nosso propósito é que a gente possa incentivar e trazer mais mulheres para a área de tecnologia, porque para mim a tecnologia ela veio passado, ela é presente, ela é nosso futuro e ela traz muitas. Então eu acho que se a gente puder trazer mulheres para essa área tão necessitada, eu acho que vai ser bom. E é por isso que nasceu esse livro. Lindo. Um livro espetacular, a capa maravilhosa. Estou ansiosa para ler. E assim, o mais incrível, né? Porque de todo esse tempo que a gente está aqui conversando, essa troca, que aqui então são 105 ou 100 mulheres? Eram 100 que fazem parte dos 4 volumes, mas eu acho que nesse livro tem 105. 105 Se eu mulheres. não estou enganada, eu sei que é mais de 100. Gente, 105 mulheres que a gente pode buscar inspiração, né? Então, olha o quanto rico isso é. Então, estou ansiosa. Parabéns pelo seu trabalho, Fátima. Já falei outras vezes e digo novamente, você realmente é uma inspiração, né? Eu falo que eu sou sua fã, né? Lendo ali um pouquinho da sua trajetória, né? Ainda não tive a oportunidade de ler tudo, mas ir convivendo com você, estando ali no dia a dia, pelas nossas trocas, tem sido, assim, enriquecedor, né? Então,
tem me ensinado muito, então muito obrigada por isso. Kelly? E a Fátima é uma mulher inspiradora. Eu ainda Ela contei nos um inspira. pouquinho que ela dava mentoria para Ana, que também foi minha mentora. E aí ela falava, vou deixar você ficar aqui, mas você fica quietinha, porque você também precisa aprender, você também precisa de mentoria. Então eu pegava ali os ensinamentos da Fátima por tabela e quando eu via, eu falava, gente, que bonito, né? Porque as mulheres hoje em dia, é difícil você encontrar uma mulher que compartilha conhecimento, que engaja outras mulheres. E eu achava aquilo maravilhoso, assim, Sim. sabe? Ter uma pessoa ensinando a outra é lindo, sabe? Sim. A forma de compartilhar o conhecimento. E eu acabei pegando um pouquinho da mentoria da Por tabelinha foi ali. E eu achava maravilhoso. Sim. E a Fátima, quando ela fala de tecnologia, né, que eu falo que é inspiração, porque você lindo. realmente vê o brilho no dela, olho. a paixão. Então, você coloca pra fora, né, todo esse sentimento, né? Mas eu acho que assim, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, foi pela tecnologia, foi pelo meu trabalho. Então, eu não sei fazer outra coisa. Agora eu sou uma conselheira, então eu estou estudando para ser uma super conselheira. Ainda tenho muito, eu digo que eu sou trainee. E isso é bom, porque dá um frio na barriga. Hoje eu estou como conselheira, utilizo toda a minha bagagem para os conselhos, então não é descartado, mas eu tenho outras coisas para... Porque eu acho que o importante no momento da nossa carreira, a gente está ganhando salário, a gente está aprendendo, mas eu acho que a gente deveria pegar uma parte do nosso tempo e fazer voluntariado. Então, há 20 anos, eu sou voluntária da MCA, que é esse trabalho de inserir mais mulheres. E não é só mulheres que estão iniciando a carreira. Às vezes são mulheres que estão em transição. A gente sabe quanto é difícil você perder um emprego. E dependendo se você acabou de ter um filho ou se você atrás o dinheiro financeiro, isso potencializa a preocupação. Eu acho que por obrigação, se eu conseguir ter sucesso na minha carreira e eu sinto que eu consegui, eu tenho que dividir. E qual é a forma que eu posso dividir? É essa, escrevendo um livro, ajudando na MCIO, e eu acho que se pudesse fazer um pouquinho, esse mundo ia ser muito diferente. Com certeza, com certeza. Ótimo papo. Agora a gente vai mudar um pouquinho, né, e falar sobre questões, acho que a gente já trocou muito aqui sobre a parte profissional, mercado de trabalho, financeira, enfim, mas tem um outro assunto também que nos pega muito, né? Padrões de beleza. Ai, meu Deus do céu. Eu falo assim brincando, mas eu acho que é um assunto que a gente vem quebrando muito o tabu, né? Ainda temos algumas questões, né? Mas eu acho que a gente vem conquistando a confiança, quebrando alguns padrões, enfim. Mas eu vou trazer aqui alguns números para vocês, né? Quando a gente fala ali de padrão de beleza, as mulheres, elas enfrentam, né, as questões ali em relação à autoconfiança. E no esporte, né, quem pratica esporte, enfim, tem uma resistência ainda maior, tá? Muitas mulheres nessa área, elas acabam desistindo, né, de seguir a carreira no esporte. Por quê? Por conta do padrão de beleza. De olhar para o corpo da outra, né, de querer mais, não ficar mais velha, vamos dizer assim, né, sempre querer ser a jovem, né, enfim. Então, realmente tem essa questão, né? Acho que ainda principal do corpo, tá? Então eu gostaria de saber de vocês, né? Como podemos mudar essa mentalidade e fortalecer a autoestima mesmo desde cedo. Já conversei com as duas, sei que tem filhas e eu sei que vocês passam isso ali na educação para os seus filhos, né? Porque a Kelly já tem 2, né? Tem uma menina e um menino, então eu gostaria de saber como que vocês trazem isso desde cedo, enfim, questão do padrão mesmo de beleza. Kelly. Bom, eu tenho uma filha, né, a Manu. Eu mostrei um pouco antes o vídeo dela aqui pra vocês. É algo que você constrói, assim. Acho que filho, ele segue exemplo, né? Ele olha a mãe, ele olha o pai. Você lançar palavras não vai adiantar. A criança, ela não vai assimilar, porque a criança, ela é muito lúdica. Então, ela reprisa aquilo que ela vê. Ela tem o cabelo cacheado, assim como o meu. E é um cabelo lindo, maravilhoso. Mas como todo cabelo, ele tem que ter cuidados. E aí, ela foi a minha inspiração para voltar ao meu cacheado.
Porque eu tinha o cabelo, fazia progressiva no cabelo pela praticidade, né? Porque a gente é mãe, a gente tem que trabalhar. A praticidade, eu falei, o que eu puder prático, Acordei, estou ali, pronta. Para ir trabalhar, para chegar tarde da faculdade, então escolhi o cabelo com progressiva, né? Daí passou um tempo, a Manuela ali naquela autoestima, com aquele cabelo dela, a minha inspiração é eu mesma. Aquilo me tocou de uma forma, como assim a minha inspiração é eu mesma? E a sua mãe aqui? Não, mãe, mas você não tem o cabelo cacheado, seu cabelo é liso. Olha pra você ver como que a criança, ela observa, que ela tinha só 7 anos. E eu inspiro a minha filha de outras maneiras, né? De ser uma mulher forte, uma mulher que precisa trabalhar com seu espaço, mas a beleza também ela é importante. Sim. Ali no dia que um compromisso, eu cortei o meu cabelo e assumi a minha verdadeira identidade. E é algo que a gente vem construindo diariamente, seja numa finalização de cabelo e há trocas hoje, porque eu sou prática. Finalizei o meu cabelo ali rapidinho, fui trabalhar. Podia fazer um penteado assim, você podia comprar um creme tal e testar um creme tal, porque eu acho que fica lindo. O outro creme falou que é muito bom. Então, assim, tem uma troca. Inverteu o papel. Mais do que eu. E recente eu mudei o cabelo, né? Mandei só uma referência pra minha cabeleireira. Jéssica, tem um sonho e uma referência. Consegue? Ela vem que a gente dá um jeito. A Manuela, mãe, vai ficar lindo. E ela me incentivando, porque da mesma forma que eu faço com ela. Eu fiquei observando e falei, olha, o quão importante é o nosso papel, né? Filho, de fato, ele segue exemplo. E ela ali encorajando, e ela ficou o processo todo, saí do salão 10 horas da noite e ela ficou lá. Acabou, ela ficou lindo, vamos fazer uma foto, vamos fazer um vídeo e não sei o quê. Então, assim, essa área da beleza, pra mim, hoje, é importante. Era algo que eu tinha deixado de lado, que a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba achando que não tem tanta importância. Sim. Mas hoje eu vejo que faz total diferença, tanto pra autoestima, quanto que você muda ali o seu mindset, você começa a dar um ânimo de se arrumar, de escolher uma roupa, de mudar o cabelo, escolher um brinco, um anel. É perfeito. E eu adoro me cuidar. Mensalmente eu vou lá, com o cabelo, faço a unha, coloco uns cílios, porque eu acho que é importante. Faz parte, a gente como mulher precisa desse autocuidado. E de se olhar e se sentir E bem se sentir consigo linda. mesma, que acho que isso que é o importante, né? Ótimo. Vou trazer 2 pontos. Concordo plenamente, amei a sua filha já de cara, que ela que está te ensinando. Exato. Então, vamos lembrar dessa questão da diversidade. Olha, eu tenho 57 anos, daqui a um mês eu vou fazer 58. E eu acho tão engraçado, porque eu vejo às vezes a mulher não falando a sua idade. E eu acho muito legal, porque em muitos lugares eu sou tida como velha, e em muitos lugares eu sou tida como, nossa, você tá ótima, mas quem me diz é o meu espelho. Exato. Todo mundo pode falar, beleza, mas eu tenho... E assim, eu tenho que gostar. Eu acho que começa... Sim. Tem horas a gente tinha que sair, mas se eu puder falar algo, eu acho que a gente tem que colocar as nossas 24 horas esse equilíbrio. Ter tempo para estudar, eu tenho que ter tempo para comer, né? Porque a alimentação é algo fundamental. Eu tenho que ter tempo de relacionar. Então, se não dá para fazer os dois, então já faço os dois no mesmo momento. Eu preciso olhar para mim e para o meu sono. Então, e um outro ponto que eu diria para o meu coração e para mim tudo isso compõe. Não dá para dizer eu tô linda. É verdade. Não dá para dizer tudo bem e eu tô com problemas com meu filho. Então, acho que estar bem não é só olhar no espelho. Exato. Então, eu quero dizer aqui que a gente tem que ter um tempo, sim, para os nossos autocuidados. E eu sei que por muito dos nós, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu talvez tivesse trazido um pouco mais de equilíbrio em todos esses. E se eu posso, as meninas, é que olhem para isso. No papel de mãe, né, que a gente precisa dos filhos sem querer enquadrá-los em determinados padrões que a sociedade traz e que nós aprendemos como? Na cultura que a gente vive. Né? Então, se é magrinha, tem que ser magra, tem que ser... Não. Então, a gente tem que olhar para os nossos filhos e para a gente mesmo. Claro que a gente incentiva, claro que a gente empurra, mas a gente precisa ver, será que tá bem? Vou dar um exemplo. Minha filha, coloquei em várias atividades extras.
até para saber aonde ela iria gostar mais. De fazer canto, qual delas? E a gente precisa ter esse olho para alguém e diz que ela tem ou não talento, a gente tem que experimentar. Então, e ver o brilho do olho da criança. Então, acho que tudo isso começa em casa. A gente precisa fortalecer o que é. A minha filha também é super resolvida. Quando a gente fala de peso, ou quando a gente fala, mãe, ela já tem uma resposta. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas tem um item que, às vezes, a gente não tem tempo. Cuidado que só depois que a gente passa dos 50, Às vezes nem precisa que a passar. gente fala, poxa vida, se eu pudesse... Então, tem algumas coisas que são inegociáveis. Sim, perfeito. Falando da saúde, né? E eu, né, uma mulher, de ritmo também super acelerado, né? Querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Por vezes deixei a parte da saúde de lado. Então, trabalhar, estudar, fazer tudo. E chegou um momento, em 2023, que eu fui obrigada a parar, né? Porque o corpo da gente, ele vai dando sinais e a gente não vai ligando. Só que uma hora a maquininha aqui pifa. Então, passei por um processo cirúrgico, né? Veio problemas depois dessa cirurgia. Então, eu falo, olhando hoje, né, para trás, eu falo que realmente foi um momento ali que a parte espiritual. Então, Deus falou assim, não, vou ter que te parar de alguma forma. Que você tem que olhar para si. E foi através disso. Então, nesse momento, eu passei a ter o autocuidado, né? Então, eu tive que cuidar da alimentação, fui forçada a fazer isso, fui forçada a fazer exercício, e aí, consequentemente, mexeu na saúde mental, né? Então, já fazia terapia, mas eu tive que intensificar. E aí eu olhei para trás, voltei pro trabalho, né? Depois dessa rotina, processo cirúrgico, enfim, voltei. E o ritmo não para. E aí eu parei, eu falei, não, eu preciso realmente parar e me cuidar em outros aspectos. E aí eu decidi sair do trabalho para realmente me cuidar. E foi importantíssimo. Eu tive uma fase assim de autoconhecimento, de conexão comigo mesma, e que aí eu levo isso adiante. Então hoje eu não abro mão de ter um bom café da manhã, então de ter a minha alimentação, por mais que às vezes esteja corrido, mas eu tenho que parar para fazer isso. Paro 2 vezes por semana para encaixar exercício físico, até porque regula, né? Eu sou uma pessoa hiperativa, ansiosa, enfim, então o exercício ele vem para ajudar a controlar isso, para desestressar e também de me olhar, de me sentir, né? De ter a minha autoestima elevada, né? Então é importante a gente se cuidar, né? E por vezes a gente deixa as nossas consultas de lado, a nossa alimentação de lado, o nosso sono. Então hoje o sono também é algo assim inegociável. Eu vejo o quanto isso impacta no dia a dia. O humor, se eu não durmo bem, minha filha, no dia seguinte não tem quem fica comigo do meu lado. Não tem quem fique. Eu tenho comentado, todas as vezes que eu tive uma reunião difícil, que eu sabia que aquele dia eu escolhia uma roupa especial. Ou um perfume especial. Isso faz parte. Sim. Do seu me sentia mais forte. Engraçado, uma bobeira. Sim. Mas a gente tem que se conhecer. Muito. É verdade. Isso é muito importante. Muito. E cada um é diferente, né? Exato. E esse processo, ele trouxe justamente isso. E aqui eu sei, né, Kelly, né, eu acompanho ela ali um pouquinho nas redes sociais e no nosso dia a dia também. Então, falando dessa parte de saúde, eu gostaria de saber o que vocês fazem, né? Eu trouxe um pouquinho da minha vivência, então gostaria de saber de vocês. Para além do trabalho, além da correria, filhos, casa, enfim, o que vocês fazem? Qual que é o momento de vocês de autocuidado? Poxa, esse momento é exclusivo para mim, eu não abro mão, é inegociável. Como todas nós aqui, né, mulheres, fiquei um período muito longo sem olhar pra mim. Eu acordava tomando dipirona, eu dormia tomando dipirona, passava o dia na dipirona, dor de cabeça, dor nas articulações, era dor. Um dia o corpo parou. Fui no médico, ele falou, Kelly, você está acima do teu peso. Eu sou uma mulher pequena, eu tenho 1,50 de altura, eu sou baixinha, eu tava com 82 quilos. Eu tava entrando em obesidade pra minha altura. E a gente, às vezes, na correria, eu me olhava no espelho, pra mim tava ótimo, porque não tinha tempo pra parar e me olhar. Porque sair correndo de casa, deixa os filhos na escola, vem aí, à noite é um curso, é a faculdade, intercalando junto com os cursos, porque nós mulheres, nós nos cobramos mais, eu quero conhecer mais, eu me desafiava. E esquecia da minha saúde. E aí, então, eu parei. Peguei uma dieta, paguei o meu Total Pass, entrei na academia e hoje é algo que eu não abro mão, né? Eu não abro mão de
ir pelo menos uma vez ao dia na academia, porque é uma forma do meu escape. Porque eu sou uma pessoa muito agitada. E eu também não paro. E a minha cabeça, mil coisas e você não para. Então, você precisa de um momento. Então, quando eu vou pra academia, que eu encontro a turma do Jump ali, eu adoro o Jump também, porque é algo que te impulsiona, sabe? Então, quando eu entro ali, é o meu momento. Me cuidar, de me preocupar ali comigo, se eu estou fazendo o exercício da forma certa, se o meu jump tá da forma correta, se a minha autoestima mesmo, se tá tudo legal. A segunda coisa que eu também não abro mão é a minha vida espiritual. Eu faço parte de uma igreja. Hoje eu trabalho no voluntariado ali do grupo de mulheres da igreja. Entrei agora, recente, e tem me feito muito bem, porque é aquilo que a Fátima colocou, né? Se eu tenho, preciso compartilhar. E a minha forma é o voluntariado. Então a gente precisa devolver, né, aquilo que a gente tem e compartilhar mesmo para crescimento das outras pessoas. Então, no domingo é o único dia que eu não vou para academia, porque o restante dos dias eu tô. E eu gosto de malhar de manhã, porque o estímulo é maior. À noite eu vou porque tem jump. Isso que eu ia falar, isso quando ela não vai Eu vou duas vezes no dia para academia. De manhã eu faço a musculação e à noite eu vou pro jump. Aí isso que eu também quando eu faço 2 aulas de jump no dia. Então, eu sempre fui da área do esporte, né? Quando eu era adolescente, eu jogava futebol, eu parei por conta de um rompimento no ligamento do joelho. Eu cheguei a passar para profissional, mas não pude seguir por conta do rompimento no joelho. Fiz atletismo também, corrida, salto em altura, essas coisas eu fiz, mas o futebol ele me ganhava. Então, de vez em quando, assim, tá brincando, a gente acaba jogando, mas se me colocar pra correr 40 minutos hoje, já não corro mais. Mas são 2 coisas que eu não abro mão. É a minha vida, digamos, a minha vida espiritual e a minha alimentação. Antes eu vinha pra taking, acabava comendo alguma coisa rápida lá embaixo, já subia pra trabalhar. Agora não. Tenho que trazer minha alimentação certinha, pesadinha, o meu café da manhã certo, à tarde e à noite, porque a alimentação ela influencia muito, até no sono. Sim. Mesmo, para você conseguir dormir bem, para você conseguir se levantar, ter uma disposição, você precisa de energias. Vinda de comidas ruins, né, como fast food, que nem eu adoro fast food, todo mundo adora um fast food, porque é prático, rápido, ainda mais pra gente que é mãe, rapidinho faz um pedido ali, chegou, acabou. Não, hoje é preciso parar, né, para ter esse cuidado com a alimentação, porque se não tiver, você não levanta no outro dia. No momento de trabalho, eu paguei várias academias. Hoje, eu tenho mais tempo, então eu tenho flexibilidade e eu incluí isso na minha. Então, hoje, eu faço 4 vezes por semana funcional, 3 vezes por semana funcional, 1 vez pilates. Se eu conseguir fazer as minhas 4 vezes, eu fico feliz. Então, tem que ter esse tempo e eu me sinto bem. Né? Então, chega no final do dia e falo assim, hoje eu consegui ir. Tem vezes que não dá para ir, perder aí o humor ou ficar estressada por conta disso. Mas eu tenho as minhas metas e eu fico feliz quando eu tenho as metas. Eu gosto de ler, então eu gosto de ter um tempo para ler. Mas o que me traz quando tudo parece que está dando errado e que eu estou estressada, implantação de sistema, M&A, todos esses processos são muito complexos. Eu preciso pôr meu mar. Então, com isso eu quero dizer que cada um tem que olhar a sua válvula de escape. Sim. Muitos podem ser num show, a gente tem que achar. Então, hoje, na minha rotina, tenho uma alimentação saudável, tenho que fazer ginástica e tenho que fazer algo novo e desafio. Eu acho que é isso. E rejuvenesce o cérebro também, né? Quando a gente busca fazer algo novo, né? Eu gosto muito disso também. E uma das coisas também que eu acho que é importante é terapia, né? Eu comecei o processo terapêutico já faz uns 4 anos e eu falo, cara, não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem, para mim é primordial. Então, lógico que ali tem momentos que eu preciso com mais frequência, outros não, mas é essencial, assim, é de uma evolução, né, comigo mesma, que foi grandiosa. Né? Pra mim também, eu faço quebrei terapia. muita coisa, me reencontrei em diversos momentos, então tem sido um reencontro, né? Até escrevi um texto esses dias no Instagram, minha psicóloga leu, achou sensacional, que eu falo que realmente foi um momento de reencontro comigo mesma, né? Que acho que a gente tem isso também, né? Às vezes a gente se desprende, né, da nossa identidade
por conta de tudo isso, dessa correria, de deixar, né, viver de uma forma atropelada, né? Então, acho que a gente se reencontrar faz total sentido. Nossa, que papo gostoso. É muito bom conversar com vocês. E aí eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem. Já estamos chegando ao final, né? Acho que foi um papo muito enriquecedor, muito leve, importante. Então, eu gostaria que vocês deixassem ali uma mensagem para quem irá, né, nos escutar. Enfim, fica aberto para vocês. Fátima? Bem, a minha mensagem para as mulheres que estão ouvindo isso aqui, e também os homens que estão ouvindo, eu diria para as mulheres acreditarem na sua força interior. E que quando tiver dúvida, pedir ajuda. E eu acho que a palavra sororidade representa isso. A gente não procura ajuda quando a gente precisa. E eu acho que quando a gente tem conexões e quando a gente ajuda e quando a gente pode impactar alguém, ele é bom para quem é impactado. Então, acho que o coração de quem ajuda também floresce. E eu queria também dizer que a gente falou várias vezes aqui sobre o equilíbrio. Talvez essa seja a coisa mais difícil para nós mulheres, mas a gente tem que colocar isso como nosso propósito e ir em busca de um equilíbrio. Conversar com outras mulheres, como é que você conseguiu, como é que você conseguiu, e tentar pensar que se alguém consegue, eu também posso conseguir. Então esse equilíbrio é fundamental. E eu quero deixar uma frase que para mim acho que lá na minha adolescência eu lia muito, e o nome do livro é a frase que me representa: longe é um lugar que não existe. Essa frase para mim mostra que eu não tenho, eu posso ir. Sensacional, obrigada. Bom, ser mulher é sinônimo de força e de coragem. Ser mulher é carregar o mundo com muita graça. E hoje, como mulher, estar aqui para mim é uma grande conquista, porque a Kelly de hoje, se olhar para a Kelly do passado, ela jamais falaria que ela estaria aqui participando de um podcast falando para outras mulheres. Isso para mim é muito... Então, o que eu quero deixar aqui para a mulher é: tenha coragem de pedir ajuda. Você precisa manter uma rede de apoio. Você precisa ter pessoas ao seu lado. Nós mulheres, né, a Fátima falou lá atrás, né, durante o decorrer do podcast, nós mulheres, nós pensamos que não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não dá. A gente precisa de ajuda. E pedir ajuda é necessário. Sim. E não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de força e de coragem. Então é isso que eu deixo aqui para as mulheres. Excelente. E eu vou deixar também uma mensagem para que a gente possa encerrar. Quero muito agradecer a participação de vocês. Estou muito feliz, né? Também é a minha primeira vez, Kelly, aqui no podcast. Também faço as suas palavras a minha, tá? Então foi um prazer recebê-las. Muito obrigada por essa troca, por essa conexão, né? E espero que vocês que estejam aí nos ouvindo, nos vendo, se arrisquem, né? Leve daqui esse aprendizado, né? Então, muito obrigada. E vou encerrar com uma mensagem. Antes de encerrarmos, quero deixar uma mensagem para todas as mulheres que nos ouviram hoje. Lembre-se de que a força e a sabedoria que carregamos dentro de nós são igualáveis. Cada uma de nós tem um papel fundamental na transformação que queremos ver no mundo. A nossa luta, por mais difícil que seja, é feita de pequenas vitórias diárias. E juntas somos mais fortes. Que possamos seguir nos apoiando, quebrando barreiras e, principalmente, acreditando no nosso potencial. A jornada não é fácil, mas o impacto de cada conquista ressoa mais além do que podemos imaginar. A todas as mulheres, continuem brilhando, porque o mundo precisa da nossa luz. E aos homens que nos ouvem, a reflexão é clara. Juntos podemos construir um futuro mais igualitário e justo para todos. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Fiquem ligadas nos episódios do Taking Cash no YouTube e Spotify.